Meu nome é Fábio Bocampani, eu faço parte do grupo 8. O grupo é composto por mim, Tiago e Carlos. Nós vamos falar do cenário atual, desafios de pesquisa no que tange redes quânticas. O primeiro assunto que nós vamos falar é o Quantum Key Distribution, QKD. Pode pular de novo, Tiago. Eu trouxe 3 tópicos aqui dentro desse assunto que eu acho que achei relevante, né? O primeiro é a criptografia quântica, que é uma tecnologia que usa a física quântica para proteger a distribuição de chaves de criptografia simétricas. Um nome mais preciso para isso é a distribuição de chaves quânticas, né, que é o nome do tópico QKD. Ele funciona enviando fótons, que são partículas quânticas de luz, através de um link óptico. Os princípios da física quântica estipulam que a observação de um estado quântico causa perturbação, e os vários protocolos QKD são projetados para garantir que qualquer tentativa de observar os fótons transmitidos realmente perturbe a transmissão. Isso é ótimo para a segurança, porque caso haja um man in the middle ou alguém esnifando a rede e tente acessar a informação, ele vai corromper. E o que leva a gente para o último ponto, né, que os usuários legítimos eles podem notar que a informação foi corrompida, e isso é usado para verificar a segurança das chaves distribuídas. Pode pular, Thiago. O próximo assunto é teleportation. Pode pular de novo. No teletransporte quântico, as propriedades do emaranhamento quântico são usadas para enviar um estado de rotação entre observadores sem mover fisicamente a partícula envolvida. As próprias partículas não são realmente teletransportadas, mas o estado de uma partícula é destruído de um lado e extraído do outro lado, de modo que a informação que o estado codifica é comunicada. Existe um teorema, que é o teorema de não teletransporte, que ele afirma que um estado quântico arbitrário não pode ser convertido em uma sequência de bits clássicos, nem mesmo em um número infinito de tais bits, nem esses bits podem ser usados para reconstituir o estado original. O processo ele não é instantâneo, porque as informações devem ser comunicadas de forma clássica, né, entre os observadores como parte do processo. Porém, a utilidade do teletransporte quântico reside em sua capacidade de enviar informações quânticas a distâncias arbitrariamente distantes, sem expor os estados quânticos à decoerência térmica do ambiente ou outros efeitos adversos. Pode pular. Por final, embora o teletransporte quântico possa, em princípio, ser usado para realmente teletransportar objetos macroscópicos, o número de estados emaranhados necessários para realizar isso está bem fora de qualquer coisa fisicamente alcançável, uma vez que manter tal número massivo de estados emaranhados sem decoerência é um problema difícil. Então, falando agora um pouco sobre os repetidores quânticos e como eles funcionam, a gente sai de um cenário de bits para qubits, onde antes a cada pulso a gente tinha bilhões de fótons sendo transmitidos e a presença desses fótons indicava um 1, a ausência o 0 numa corrente elétrica, e agora a gente tem um único fóton por vez, e o que muda é o estado quântico desse fóton. Por esse motivo, amplificadores que antes eram usados para estender o sinal a longas distâncias, eles não funcionam mais porque é impossível você copiar um bit quântico. E para explicar como funcionam os repetidores, eu vou precisar introduzir uma série de conceitos novos, e o primeiro deles é o entrelaçamento quântico. De forma bem simplificada, ele ocorre quando dois fótons são disparados simultaneamente e eles permanecem entrelaçados. Isso significa que se eu meço um, eu também meço o outro, se eu perturbo um, eu também estou perturbando o outro. Isso já é possível a uma distância relativamente curta. Se eu quiser percorrer mais distâncias, eu vou precisar de mais artifícios. Então entra um conceito de swapping. O swap ele é um dispositivo que ele vai unificar esses dispositivos iniciais que vão disparar fótons e ele vai sacrificar um fóton de cada em prol de unir as extremidades. Então, assim eu consigo percorrer uma distância maior com bits entrelaçados. Eu trouxe aqui embaixo um exemplo de um circuito, só para ilustrar que a gente continua tendo circuitos igual nos meios clássicos de comunicação, só que agora nós temos portas lógicas quânticas especiais mais complexas, mas a ideia ainda é manipular os bits quânticos, assim como nós fazíamos já. Só que um problema que pode acontecer é que as coisas não acontecem sincronamente no mundo real. Então pode ocorrer uma falha nesse disparar dos bits. E se ocorrer isso, dessa forma que eu expliquei, vai ocorrer uma interrupção. Então agora entra um conceito de memória quântica. A memória quântica ela é esse dispositivo azul e ela vai funcionar basicamente guardando o estado do seu bit quântico.
Então, isso significa que se ocorrer uma falha no disparar, eu só vou precisar retransmitir de novo esses bits e a memória, ao captar, ela guarda o estado e quando duas memórias percebem a presença desses bits, elas realizam um swap, unificam e depois mais um swap para unificar tudo de uma vez. E o repetidor quântico nada mais, de forma simplificada, é isso. É a união de todos esses dispositivos em um único dispositivo que eles ficam espalhados em racks especiais pela cidade e eles permitem que você percorra grandes distâncias. Agora, assim como nós tínhamos antigamente os amplificadores. Bom, pesquisando sobre a distribuição de chaves quânticas me levou a vários artigos descrevendo de que formas a criptografia, como ela é utilizada atualmente, pode ser inviabilizada por computadores quânticos. Então eu achei interessante falar um pouco sobre esse impacto na criptografia atual. Pode passar. A criptografia em contextos de redes geralmente é utilizada em uma de duas formas, por chave simétrica ou chave pública. Uma suposição que garante a segurança da criptografia por chave pública é a dificuldade da fatoração prima por computadores clássicos. Porém, computadores quânticos permitem a utilização de algoritmos que podem encontrar esses fatores rapidamente. Pode passar. Um exemplo é o algoritmo de Shor, que funciona trocando o problema de encontrar fatores primos do número por um problema de encontrar o período de uma função modular. Ele funciona assim. Dado um número que se quer fatorar n, que no caso seria a chave pública, um chute inicial A é dado para um de seus fatores, que provavelmente não é um fator de n, mas isso não importa. Então, o problema se torna em encontrar um inteiro r tal que a elevado a r menos 1 seja um múltiplo de n, ou de forma equivalente, a elevado a r é igual a 1 módulo n. A equação pode ser reescrita em uma multiplicação entre os números a elevado a r sobre 2 menos 1 e a elevado a r sobre 2 mais 1. E ambos esses números são melhores estimativas para um fator de n. Assim, o algoritmo encontra fatores mais rapidamente. Então, o problema central a ser resolvido é encontrar um número r que se encaixe na equação. Porém, o problema é que com um computador clássico, encontrar esse número r ainda deve ser feito por tentativa e erro. Mas, com o computador quântico, é possível calcular múltiplos valores simultaneamente utilizando superposições. O algoritmo constrói a solução de tal forma que valores de R que não se encaixem na solução cancelem uns aos outros, permitindo que, ao medir a solução final, somente um valor que se encaixe na equação seja retornado. Mas esse algoritmo tem um problema. Ele não pode ser utilizado com a criptografia simétrica, porque na criptografia simétrica nenhuma chave é conhecida. Existem outros algoritmos quânticos que podem reduzir o tempo necessário para quebrar ela, mas é esperado que simplesmente aumentando o tamanho das chaves utilizadas seja o suficiente para garantir a segurança da criptografia por chave simétrica. Fim.